Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. A depender, como sempre, do horário que vocês nos ouçam, escutem, assistam e vejam. Bom, é um prazer estar aqui novamente, né, depois de um intervalo respeitoso em razão do período longo de greve justificada que a gente teve, com consequências óbvias, mas com conquistas também, algumas relevantes, digas. Mas o importante é que a gente pôde, com a retomada das aulas, se organizar para retomar, para refazer os convites, os chamados, apelos quase, para que as pessoas como um todo, e quando eu digo as pessoas, só lembrando quem é que eu chamo para conversar comigo aqui. Apesar do nome do quadro ser Rádio Web Entrevista, eu chamo de conversa formativa ou conversa entrevista, porque não há um script prévio. Todas elas, se você já assistiu outros vídeos desses, ou se é o primeiro que está vendo, elas vêm sob o epíteto, o slogan ou a chamada de sentidos da formação humana. Por que isso? Porque realmente tem uma conotação filosófica, né? A ideia, a palavra, os significados que o étimo, a expressão sentido, adquire, não só na nossa língua portuguesa, mas para a filosofia, é muito potente. No plural, porque eu estou convencido que, embora hajam características que nos performam, conformam enquanto seres humanos, e é por isso que a gente pode se comunicar e se identificar, mas também há diferenças que precisam ser reconhecidas. Por isso que eu coloquei sentidos no plural. E porque quando a gente trabalha, discute, pensa a partir da perspectiva de educação, como formação humana, compreendida como um processo que ajuda na nossa humanização, então cabe conversar com quem estiver disposto a conversar. Então aqui nós já chamamos estudantes, como a gente vai ter uma aqui hoje, de graduação, notadamente, mas podem vir, caso queiram, estudantes de pós-graduação também, professores, colegas ou amigos, já vieram aqui também, servidores, já vieram aqui. Eu reitero o agradecimento a Eliezer e a Alana. Eliezer já esteve aqui conversando, a Alana está pensando se vai vir para conversar ou não, mas sempre está aqui ajudando a gravar, a filmar essas conversas que a gente está. Então, o meu reconhecimento, agradecimento e o pedido para que ela e ele continuem ativamente, fortemente e com saúde, desenvolvendo a função que aqui fazem, porque é um equipamento, é um espaço, é uma ambiência pluripotente, existencialmente falando, politicamente falando, socialmente falando, comunicativamente falando, filosoficamente falando e pedagogicamente falando, já que a gente está numa universidade pública que se pretende gratuita, livre, laica, socialmente referenciada e de qualidade. Então, um espaço como esse pode e deve se prestar a isso também. Então, retomando esse quadro, que é da Rádio Web Entrevista, por dentro dessas conversas que eu espero que sejam sempre boas, dos sentidos da formação humana, eu sou Rodrigo Rosal. Eu sou vinculado ao DED, o Departamento de Educação, trabalho na área de fundamentos. Bom, para quem me ouve e não me vê, eu sou um homem branco de cabelos castanhos escuros, tenho 1,70 m, aproximadamente 70, 71 quilos, o cabelo curto, repartido, mas jogando para o lado, e nesse momento estou com uma blusa polo, uma camisa polo preta e uma calça, eu chamo isso de bege ou caque, para você que está me escutando aqui agora. E nossa conversa de hoje, né, que eu estou muito satisfeito porque ela estava envolvida com muitos projetos e eu precisei ficar esperando por ela, mas é a estudante Luísa. Como eu começo com todo mundo, eu digo o primeiro nome, digo que a pessoa naquele momento está, ela não é só isso, claro. Dou as boas-vindas, seja bem-vinda, Luísa. Obrigada. E compartilhe conosco um tiquinho, um pouco, como é que você começaria falando sobre o seu processo de formação humana, escolar e ou não escolar, como você preferir. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo. Meu nome é Luísa Cieli, eu sou estudante aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu estou no departamento de biologia, né? Estou fazendo o segundo período. E enquanto o professor Rosal, que foi meu professor do meu período passado, meu primeiro período, com Fundamentos da Educação, em que inclusive eu aprendi muito, e a gente vai falar um pouco disso aqui. Eu estava aqui escutando o senhor falar, eu achei muito legal o senhor fazer a descrição. Então, também para quem não está nos vendo, mas está
Quem não está nos vendo, mas está nos escutando, eu sou uma mulher branca também, de cabelo cacheado preto, uso um óculos preto, tenho 1,76 m, aproximadamente 89 quilos. Eu estou usando um vestido branco com azul, uma coisa meio praiana, uma coisa meio planta, uns bichos, assim, né? Biologia. Uma jaqueta jeans, eu tô com um relógio e um anel. Mas o meu processo dessa coisa de querer, né, tá aqui falando de educação e não sei o quê, começou muito quando eu era pequena, porque criança, né, eu só queria brincar, jogar conversa fora, não sei o quê, mas minha mãe, ela sempre dizia, tem que estudar. Meu pai, ele sempre foi muito apaixonado por educação, mesmo ele sendo um homem que trabalha de CLT, não tem nível superior nem nada, mas ele sabe a importância. Não que pessoas que não têm esse nível superior não saibam, mas como muitas pessoas foi falta de oportunidade. Ele sempre conta a história dele, que ele sempre gostou muito da educação, tinha vontade de ter um nível superior, alguma coisa do lado da engenharia e tudo mais. Mas aí ele foi para o exército, quando voltou viu a dificuldade, né, da família dele, e aí ele disse, eu tenho que começar a trabalhar. E aí viu o dinheiro entrando, disse, não, é aqui, eu preciso ajudar meus pais. O meu avô sempre dizendo, Washington, né, que é o nome do meu pai, Washington, foca, Washington, vai pro... Não, pai, mas a gente tá passando necessidade. E ele disse, eu me viro, mas, enfim. Meu pai começou a trabalhar e nunca realizou esse sonho, né? Por causa das situações vividas e tudo mais. Minha mãe, ao contrário, que é o que eu acho tão interessante. Minha mãe teve a oportunidade de estudar, de fazer uma enfermagem, um técnico em enfermagem. Meu avô sempre impulsionou ela muito para essa coisa da educação também. Ele era um militar e ele dizia, vai estudar, vai estudar. Só que minha mãe não gostava. E ela dizia, eu sei que se eu não estudar, eu vou ter que trabalhar. E até hoje ela trabalha, nunca baixou a cabeça, sempre dizendo, infelizmente eu não gosto de estudar, mas eu tenho que trabalhar com a minha realidade. E eu fui criada por essas duas pessoas, minha mãe se chama Roberta, meu pai se chama Washington, e eu fui criada por eles dois, falando exatamente isso, estudar. A gente vê cenários totalmente diferentes, uma pessoa que quer e não quer, mas que os dois sabem o valor disso, né? Então eu já tinha essa coisa comigo, eu fui crescendo, querendo fazer a área de medicina, mas eu contei até pra Alane aqui, que tá ajudando aqui na gravação, eu contei até pra ela que, quando eu cheguei no meu 3º ano, que minha professora perguntou, professora de biologia, Luísa, o que é que tu quer fazer? Aí eu disse, medicina. Aí ela riu na minha cara, eu, professora, a senhora está duvidando da minha capacidade? E ela, não é isso, o nome dela é Nádia. Ela disse, não é isso, é porque, tu já viu o jeito que tu se porta? Aí eu disse, meu Deus, ela está dizendo que eu não tenho porte para ser médica. Ela disse, não, você tem um porte de educadora. Tu já viu se tu apresentando trabalho? Aí eu... Ela disse, tu sempre gosta de fazer a apresentação de trabalho, explicando o conceito, quando os alunos têm dúvida, é tu que tira, é tu que fala, tu não tem vergonha, tu se posiciona, tu levanta a cabeça. Educadora. Se quiser fazer medicina, faça, é o que você quer, mas você vai ser uma professora. E aquela coisa ficou dentro de mim, eu digo, meu Deus, tá bom então. Aí passou o tempo, eu fiz a prova do Enem, e naquele ano eu lembro que... eu tava achando que eu não ia conseguir passar no Enem. Eu sempre estudei muito, logo porque também eu queria medicina, além de gostar sempre de estudar, né? Mas eu disse pra minha mãe, porque como eu vivi o 1º e o 2º ano na pandemia, né? 2020, 2021, 2022 já tava aquela coisa, a gente usando máscara, mas tava aquela coisa mais acessível. Eu vim de escola pública, uma escola de Torres de Galvão, aqui em Paulista. E aí eu disse, mãe, eu vou focar no meu ensino médio aqui, não no sentido de estudar, mas de viver. Porque eu sempre quis aproveitar a coisa da escola, né? E aí, principal, aquele meu sonho que era o ensino médio, era uma escola de referência de ensino médio paulista, o EREMP. E ali foi o meu mundo, né? Eu entrei, foi incrível, aí era só pessoas de ensino médio, eu me senti, muito adulta, meu Deus, uma felicidade só. Só que aí, pandemia, aí aquele sonho de estar no ensino médio era uma coisa semi-integral, eu adorava estar dentro de escola. Foi por água abaixo. E ela disse, mãe, eu vou focar no meu ensino médio, mas em aproveitar. Ela disse, tá tudo bem, né? Aí eu fui, virei monitora de matemática, era protagonista, um tipo de representante, né, que é um projeto do governo agora para integrar os alunos mais nas escolas e tudo mais. Tudo que tinha passado estava sendo. Por quê? Porque eu queria viver aquilo. E eu disse, se não for o meu sonho da universidade, não for agora, tá tudo bem. E aí saiu a nota. Eu ainda assim, sabendo que tem uma possibilidade, mas eu não botei garantia.
quando eu entrei para fazer o SISU, 2 vagas, né? Porque eu entrei com cota de escola pública e baixa renda. E aí eu olhei e disse... E ali já começou, acho que o meu processo educacional de pensar, porque eu disse, como é que uma universidade desse porte pode oferecer só 2 vagas para uma coisa que é tão básica e uma realidade no nosso país, né? Escola pública e baixa renda. 2 vagas, eu disse, como assim? Aí eu comecei a me desesperar. Eu comecei, mãe, isso não faz sentido. Como assim? 2 vagas? E eu digo que foi, graças a Deus, assim, que eu realmente entrei, né? Uma das coisas também que me impulsionou, além daquela coisa que eu já tinha como minha professora de aquele dedo na educação, e o fato de eu amar biologia, né? Biologia mudou várias coisas na minha cabeça, assim, de entendimento sobre o corpo, sobre mente, um bocado de coisa. Também eu tenho uma religião, né? Eu sou evangélica, e eu senti muito um apoio, né? No sentido espiritual, para fazer essa faculdade. Então, tudo cooperou para. E quando eu cheguei aqui, né? O processo formativo continuou, né? Eu digo que já estava sendo formada há muito tempo. Muito bem. Você destacou pontos que se entrelaçam e todos, se eu entendi bem, confluíram e corroboraram uma impressão ou uma intuição que uma professora sua teve, Nádia ou Nádja? Nádia, que teve em relação a dizer, olha, com todo respeito, ela não quis depreciar, duvidar, pelo contrário, quis enaltecer o que para ela sugeria, aparentava que talvez você tivesse algum traço, perfil, inclinação, jeito que se imagina que uma educador, que alguém que ensina, uma professora pode ter. Você falou do seu pai e da sua mãe, Roberta e Washington, isso. Não é isso? Eu entendi, em perspectivas diversas, mas reconhecem a relevância da educação escolar. Isso. Ficava destacado nessa fala deles, ficava ou fica ainda destacado, a relevância da educação escolar, científica, técnica, enfim, culturalmente aprofundada, para uma alocação na sociedade, para um trabalho, para dizer assim, para você poder ser gente, ou não, apenas como um complemento de uma educação que pode se dar em outros espaços. Entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, poxa, em um país que a gente ainda não tem toda a cobertura, o acesso e a permanência, a continuidade de uma maneira boa, né, em escolas privadas e públicas que as pessoas precisem ter, então a gente ainda tem uma caminhada extensa, longa, larga, mas você sentia que o destaque para dizer assim, o conhecimento, a educação é relevante, sinônimo, a educação escolar é importante, porque complementaria você ao que você já recebia em casa e em outros espaços, portanto, para lhe humanizar, ou você sentia e sente, ou não sei se você refletia sobre isso, eu estou lhe convidando, se não refletia, a refletir agora, que era mais voltado imediatamente para uma posição, para se localizar bem no mercado, trabalho, etc. O que é que você sentia? Você refletia sobre isso, conversava com ele sobre isso, você, quando se distanciou do ensino médio e está agora aqui no ensino superior, pensa sobre isso, o que é que você me diz disso? Eu acho que quando eles falavam sobre você tem que estudar, não sei o que, era mais realmente no sentido da escola, de posição, de um emprego e tudo mais, porque essa é a realidade que a gente vivia, né? Que vive lá em casa. É aquela coisa da maioria dos brasileiros. A gente tem que trabalhar para ter o pão na mesa. E quem tem isso mais garantido, e nem tanto, né, na situação atual aqui do país, mas é quem tem uma graduação, quem tem um diploma, quem tem um técnico, tem que ter alguma coisa, porque se você tiver só um nível médio, quase não tem assistência para você, né? Muito bem, aqui eu vou até falar que eu tentei, às vezes eu também tento, né, concurso público, tudo mais. Ontem teve o concurso nacional unificado, que o tema foi sobre educação, que eu amei. E então eles sempre voltavam para isso, né? Mas eu acho que eles sempre falavam sobre isso, porque eu acho que eles tinham uma percepção subjetiva que eu já tinha essa coisa eu sempre chegava assim, dizia, mãinha. Acho que o dia que eu acho que minha mãe mais lembra é o dia que eu entrei de casa. Eu disse, mãinha, eu aprendi hoje sobre o sistema digestório. Ela olhou pra minha cara assim e fez, sim, o que é que tu aprendeu? Eu disse, eu pensava que a gente engolia a comida, tinha um buraco enorme na nossa barriga e caía a comida ali dentro. Ponto. É isso. E aí eu não...
E por isso que eu não entendia como a senhora falava, tem que comer verdura, tem que comer legume, porque vai tudo pro mesmo canto, não sei o que. Só que minha professora ensinou que tem um estômago. Aí tem um ácido, que digere tudo. E ele é bem pequenininho, o estômago. Aí tem um negócio chamado intestino grosso, intestino delgado, que vai sugando as vitaminas. Mãe, é por isso que a senhora pede pra eu comer verdura. Aí ela começou a rir, ela disse exatamente. E ali, eu acho que isso ainda, eu acho que era 6º ano que eu tava aprendendo sobre isso. Depois a gente voltou a aprender sobre isso no 8º, mas essas pequenas coisas que eu jogava quando eu era pequena, eles sabiam que eu tinha interesse. E aí, eles, como essa vivência da gente era tipo, você precisa ter uma coisa fixa, eu não quero... Muitos discursos dos meus pais foi sobre, eu não quero que você viva dificuldades, eu não quero que você viva isso, passe por alguma coisa, então a gente se mata de trabalhar pra você ter o pão na mesa e corra atrás. Você não gosta tanto de estudar? Era sempre isso. Você não gosta de estudar? Então vá atrás, faça, procure, né? Continue, a gente vai alimentar para onde você quiser ir, porque a gente sabe que vai dar certo, porque você faz porque você gosta. Principalmente minha mãe, ela sempre teve isso. Faça o que gosta, que você fará bem feito e será muito bem sucedida. Então acho que esse discurso todo deles era realmente em volta do título, dos cargos e tudo mais, mas por causa da nossa realidade. Porém, eu acho que também tem essa coisa subjetiva dele já entender que eu sabia que era interessante. E até quando eu discurso sobre essas coisas de educação, e até como eu acho que eu botei muito claro na redação que eu fiz ontem no CNPU, é que o ponto forte da educação é uma coisa que eu aprendi. Eu vou falar muito das aulas do professor Rosal aqui, porque basicamente foi o primeiro professor que me deu contato com a educação, né? Juntamente com outra professora daqui também, que deu PT1 para mim. Mas essa coisa ficou clara nas aulas dele, porque era fundamento de educação. E ele sempre falou, acho que uma coisa que marcou muito que o senhor falou foi: educação é o desenvolvimento do ser. Aí eu parei assim, cara, isso tem tantas camadas. Exatamente. Desenvolver intelectualmente, né, academicamente, espiritualmente, eticamente, tem tanta coisa para desenvolver na educação. E o professor sempre deixou claro que não é só a educação não formal. É educação formal, né? A escola, a faculdade, a universidade, a área acadêmica, mas a educação não formal, né? Que pode ser na cultura, ele falava muito sobre cultura, sobre a vivência, né? Que a gente aprende conversando, convivendo com outras pessoas, enfim, diferentes. E isso é uma das partes da educação que eu acho mais interessante. É tipo, a gente é um construto, né? Aquela coisa de uma construção à base de ideias. É um construto. A educação, ela é um construto, basicamente. E eu acho isso muito incrível. Acho que é o que mais me salta aos olhos, assim. É muito incrível. Muito bem. Veja, a escolha que você fez até hoje, para você é uma escolha clara. Então, você se apresentou dizendo quem você é, a autodescrição e tal, e disse: eu estou no curso de Biológicas, no curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Não é bacharelado. Ela não errou, mas eu estou complementando porque o destaque, principalmente, quase todos os alunos que têm vindo, por uma razão óbvia. Eu ensino aqui nos cursos a componente curricular de Fundamentos, Educação ou Políticas Públicas, Educação Brasileira e Políticas Públicas. Então, todos os estudantes são vinculados a algum curso de licenciatura, como é o caso dela também, Luísa. Luísa, você vê em casa, pode pensar no pai e na mãe e outras pessoas, personagens, figuras queridas, enfim, que convivam com você, né, incluindo amigos, se respeitam, né, e se portam como dizendo assim: caramba, que massa, você vai ser professora, você está estudando e está convicta, você pode mesclar as duas coisas agora. Me parece não só que você gosta muito da biologia, você deixou isso claro, né? Mas que você também gosta de falar sobre, de se comunicar, e você se vê também como educadora em formação. Queria saber, você se vê como uma educadora, professora em formação? Você se imagina, né, se você já está fazendo algum projeto, já teve contato com isso ou não, etc., inserida numa escola de educação básica, podendo ser pública, como foi a sua experiência em escola pública, ou não pública, privada, etc., mas como é que está o seu processo de autoconstrução dessa parte da sua identidade de professora de ciências, né? Ou, se eu não quero errar a nomenclatura, mas se eu pensar no ensino fundamental, professora de ciência, Fundamental 2,
Você citou o 6º ano, que chegou em casa contando a história do sistema digestório. Ok. O Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e o ensino médio é uma das nossas licenciaturas, filosofia, a minha, uma delas, a sua essa, nos habilita para entrar. Né? Fundamental 2 e ensino médio. Como é que você... primeiro ponto, né? Isso é claro para você. Eu vou atuar como educadora numa ambiência escolar, privada ou pública ou não. Já sei que ela é pública mesmo, eu quero isso mesmo, se está claro. E como é que se as pessoas continuam apoiando, respeitando e aplaudindo se a sua escolha for essa? Eu pergunto isso porque geralmente o valor, o prestígio, o destaque social dado quando a gente escolhe um curso de licenciatura ainda é muito pouco. Não que a gente precisasse disso, a pessoa quando já tem essa convicção não está precisando disso, mas a gente nota que assim, menino, menina, ok, qualquer que seja o nosso jeito de falar no dia a dia, menino, vou-te, tu passasse para, aí diz o nome de um curso que parece que é aquele que tem muito destaque, que foi muito concorrido e a partir do qual você pode... ganhar algum destaque, visibilidade, prestígio, respeitabilidade, melhor com alguma grana vinculada a isso também. Você está estudando tanto e vai ver como isso não é vida, é subvida. Que tipo de conversa você tem a respeito disso? Então, tua autoconsciência em relação ao curso que você está fazendo, né? E essa identidade que me parece que você vem construindo de forma clara ela. E como é que as pessoas que conversam contigo veem a tua escolha? Bem, a minha família, de um modo geral, e meus amigos também, todos respeitaram. Ninguém desrespeitou no sentido de uma forma desrespeitada. Mas, querendo ou não, as pessoas mais velhas da minha família, né, com outras ideias, e principalmente por um grande período de tempo eu tinha dito, eu quero medicina. Eu já tinha tudo claro, era medicina, cirurgia cardiovascular, ortopedia. Era isso, já estava decidido. Então, quando eu botei para licenciatura e botei para biologia, né? Licenciatura em ciências biológicas. Quando eu botei, muitas pessoas da minha família viraram e falavam, tá, aí tu vai ser professora. Porque, tipo assim, era automático isso. Não quero saber, tu vai ser professora? Aí eu senti aquele tom, né? Eu vou ser professora, né? Licenciatura. Aí ele... Tá bom, alguns parentes realmente, né, a gente percebe, às vezes até fala, tu não pensa em tentar de novo para a medicina? Aí eu sempre falo, eu digo, ó, tô muito bem com o curso que eu tô fazendo agora. Pergunta aquela coisa de tipo, querendo ou não, a gente sabe como é a construção, que é direito, medicina, engenharia, né, ainda tem esse negócio. Mas quando eles falam isso, eu já tenho aquela minha frase pronta, que é, primeiramente, eu gosto muito da educação. E eles me vêm falando de educação direta. Eu sempre apresento meus trabalhos para amanhã, para ver se tá bom e tudo mais. Então eles me veem, minha família no geral, me vê falando de educação. Eu sou muito próxima deles, então eles me veem sempre falando, pauta, debatendo as coisas de educação. E eu sempre falo, foi também um direcionamento espiritual para mim estar aqui. E que toda vez que às vezes eu tô mal, eu entro dentro dessa faculdade e parece que tudo brilha assim. Eu ligo pra minha mãe e digo, mãe, é Deus puro, entendeu? Eu tô muito feliz de estar aqui dentro, porque era um sonho. Não importava qual curso, eu queria estar dentro de uma universidade. Porque eu gostava, eu me sentia... Pra mim, é aquela ideia que eu também tô desconstruindo, que é a ideia do... Dentro da universidade tem pessoas inteligentes, tem pessoas... Eu tinha muito isso na minha cabeça. Só dentro da universidade, né, dentro dos ensinos, da academia, da formalidade toda, tem pessoas inteligentes, tem pessoas que estão pensando à frente, pessoas super que já são viajadas, pessoas isso. Sendo que agora, até na minha matéria que eu estou tendo agora, chamada PTI 2, né, Projeto Temático Integrado 2, o tema que eu peguei para apresentar o trabalho, o seminário final formação... educação e ensino não formais e divulgação científica. Ou seja, mais uma vez, tudo corrobora para eu estar realmente refletindo sobre isso. Então, minha família, ela sempre foi... Ninguém nunca desrespeitou, sempre foi tudo ok. Mas tem pessoas, principalmente mais velhas e tal. Minha família é constituída por muitas pessoas da parte policial e militar. Então, é um pessoal que tem ainda uma cabeça mais concreto, assim, tipo, não, porque não sei o quê. Biologia, meu tio fala muito isso, biologia, né? Perita criminal, pode fazer um concurso. E é uma área também que eu gosto, que eu acho muito interessante. Mas eu disse, não, pode ser, pode não ser, não faço a menor ideia. Mas a educação, cada dia que passa, eu me vejo realmente como uma educadora.
É porque, assim, quando a gente se forma, quando a gente está na formação de professor, a gente vê muito as déficits, né? Principalmente agora que está dando, como o senhor mesmo falou, brasileira, organização política. Educação brasileira, legislação, organização e políticas. Isso, nome grandinho pra gente lembrar. Mas nessa matéria que eu tô tendo agora, não é com o professor Rosal, é com outro professor, mas esse professor traz muito essa coisa querendo ou não, da gratuidade, tudo, né, que tá dentro da legislação, e a gente bota o perfil, né, da educação hoje em dia, e a gente vê a carência e os problemas dentro da escola pública, e eu vim de lá. Então, se eu pudesse dar uma prioridade, eu daria para a escola pública, que é onde está a principal pessoa que precisa disso, né? Então, eu acho que eu seria muito bem professora de escola pública. E também queria trazer para o ensino superior isso. Eu acho que o meu primeiro período aqui na faculdade, sempre puxar o saco para os meus professores de biologia, mas foram todos muito bons, sabe? Eu gosto muito do meu departamento, o pessoal, para mim, pelo menos professores, todos muito, muito bem, assim. Eles abraçaram realmente a minha turma. E esse primeiro contato com esses professores, como o senhor e outros professores que deu aula para mim, essa coisa do entender, sabe? Porque a gente sabe que existe um ritmo para a graduação, existe um ritmo para a faculdade. É aquela coisa de trabalho atrás de trabalho, é problema atrás de problema, é coisa para resolver, é isso, aquilo, outro. E eles entendem, esses professores de primeiro período, pelo menos, que eu peguei, que a gente tá entrando. Então, vai ser diferente. Tem um negócio chamado norma BNT, vocês não precisam saber, mas tenta pesquisar. Então, foi uma coisa muito compreensiva, sabe? Eu sempre destaco 3 professores aqui que me ajudaram muito nesse primeiro período, que foi o senhor, o professor Valdomiro, que ele era de Geologia, e a professora Flávia Conceição, que eu amo ela muito de paixão. Inclusive, estou trabalhando com ela com outro projeto educacional, que é... Eu ajudo ela a dar aula de espanhol para idosos, né, 60+, na extensão aqui da faculdade. E ela dá aula de espanhol para eles. E aí, como são idosos, às vezes alguns debilitados e tudo mais, eu estou ajudando ela, né? E é muito interessante, porque aí eu olho e digo, caraca, tem tantas camadas nessa coisa da educação, porque ela dá aula para idosos. Eu gosto muito de pegar os adolescentes, entendeu? Aquela coisa assim, tirar dúvida e tal. Mas eu olhei para os idosos e disse, cara, tem mais uma galera aí, né? Então, essa coisa, e principalmente a extensão, que eu não entendia muito aqui na faculdade, tá me fazendo perceber isso, existe muita coisa ainda. Às vezes eu olho, assim, o que o professor Rosal falava, o que a professora Flávia falava em sala, né? Que ela é formada em letras, e ela falava muita coisa dessa área pedagógica dela também, coisas que ela viveu na universidade pública. E eu olhava e dizia, caraca, é isso. Mas quanto mais a gente acha que a gente sabe, menos a gente sabe. É aquela frase, né? Só sei que nada sei, que muitas das vezes a gente já ouve usando a brincadeira, mas quando a gente vai falar no sentido filosófico, realmente, você só sabe que nada sabe. Quando a gente vai entrando, e o professor Valdomiro realmente, é o jeito que ele ensinava. Ele sempre, se alguém fizesse uma pergunta, ele parava a aula e ia responder a pergunta. Muitas vezes como professor, como o senhor fez, como a professora Flávia fazia. Os outros professores também, mas eu acho que os que mais me marcaram foram esses. Então, eu acho que eu realmente, mesmo que se um dia, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, realmente se um dia assim eu virar e dizer, quero fazer engenharia, não sei, se virar a cabeça assim, mas eu sempre vou estar naquela coisa de, quando eu for ensinar, eu vou ensinar com maestria, porque a educação, eu acho que é uma coisa que está impregnada em mim, não tem como tirar mais. Muito bem, eu agradeço o seu reconhecimento e vejo como faz parte da nossa atividade docente, né? Parte da nossa reflexão sobre a nossa prática da construção da identidade, da desconstrução dessa identidade. Ouvindo os feedbacks, feedback eu acho que é uma palavra que não reporta tudo. Ouvindo o que o estudante tem para falar conosco, honestamente, autenticamente, e vice-versa. E acho que a gente teve boas conversas na sua sala, a gente e todos os seus colegas que lá estavam. Eu também me senti muito abraçado pela sua turma e pelas outras com as quais eu estou hoje aqui. Eu me sinto respeitado aqui dentro, né? E espero que os alunos se sintam minimamente respeitados. Pelo que você fala, é como se você, pelo menos, estivesse dizendo que se sentiu bem recebida aqui, bem acolhida aqui, que é fundamental para dizer assim, você acabou de chegar no ensino médio, por mais que você tenha sido estudiosa, brilhante, etc, tal, mas aqui você vai ser apresentada a algumas coisas novas. Então, essa maneira de manter um certo nível técnico, mas ter um cuidado
né? Ter uma ética pedagógica, ter uma atitude de acolhimento respeitoso, não é infantilizando vocês, tratando vocês como se vocês não soubessem fazer, mas é porque esse novo espaço, essa linguagem que vai adquirindo vocabulários novos, essas outras maneiras da gente se relacionar com a educação, receber o aluno bem, a aluna bem, faz muita diferença. É isso que você está dizendo. Luísa, você disse, esse é um outro projeto, aí você citou, você quer falar de alguma experiência, além das aulas que você já falou, além do porquê ou dos porquês da escolha da área que você faz e fez aqui, do prazer que você tem, né? Que isso para mim está ficando mais do que claro, já era, e agora você deixou absolutamente enfatizado, destacado, explicitado isso. Você participou de algum outro projeto formal aqui? Bom, os alunos que estão entrando aqui, ou quem nos escuta, que não é aluno, que não ensina, que é de fora da instituição, nós temos projetos que podem aparecer nas 3 áreas de atuação: extensão, que você falou, pesquisa e ensino, que estão interligados, né? Então tem o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, PIBIC, o PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, né? O programa BIA, Bolsa de Incentivo Acadêmico, os alunos do primeiro e segundo período que estão aqui, são poucos. A gente precisa de pouca quantidade de bolsas. São poucas bolsas para a quantidade de estudantes interessados, bons que a gente tem aqui. Eu reconheço e falo sempre isso. Não é para a gente brigar por bolsa entre os cursos, os departamentos, é para a gente ampliar para todos aqueles que queiram, porque não há nenhuma área desinteressante a se pesquisar. Toda ela é boa e tem estudante querendo isso. Mas vamos lá, você fez algum projeto formal desses ou de outra ordem, que eu não disse aqui, vinculado à pesquisa e ou ensino, extensão, PET, né? Educação tutorial? Você quer falar um pouquinho disso? Fica à vontade. Eu participei de quase 90% que o senhor falou aí. E eu achava que isso seria impossível nessa quantidade de tempo que eu estou de universidade. Vou tentar falar organizadamente, né? A ordem cronológica das coisas. Eu entrei aquele processo seletivo eu fiz o Enem em 2022, passei em 2023, só que teve aquele processo do calendário aqui da Rural e eu só entrei em outubro. E aí eu lembro, eu estava dizendo para a Alana aqui, novamente, que eu acho que foi na 3ª semana de faculdade, eu fui atrás de uma professora de genética, porque eu queria muito, eu acho incrível a área de genética, achei a professora. E aí ela falou, você vai pesquisando e a gente pode fazer realmente alguma coisa. Ela foi me apresentando, ela disse, a gente pode fazer um PAV, né, que é um programa voluntário, para você pesquisar, a gente fazer algum trabalho. Só que com idas e vindas, teve vários contratempos que eu não consegui continuar com ela, mas até hoje a gente se fala. E aí, uma professora que tá comigo até hoje, que acho que todo aluno, pelo menos da minha sala, uma grande maioria, tem um professor que, quando tá envolvido, né, os alunos que estão envolvidos nesses projetos, tem um professor de base, foi o meu primeiro professor, minha primeira bolsa, você nunca mais vai esquecer. A minha professora Fábia Burgos, né, ela trabalhava lá na extensão, e aí ela via na minha dinâmica dentro das aulas, ela disse, eu quero arrumar uma bolsa pra tu. Isso em dezembro, e ela disse, janeiro, tudo certo? Janeiro não, fevereiro, tudo certo, a gente já começa com tua bolsa. Aí eu entrei aqui com uma BIA contrapartida, né, que estava me ajudando muito e tudo mais. Eu tinha também o programa PAI, que é o Programa de Auxílio ao Ingressante, que me ajuda na passagem do meu RU. E aí, tudo isso já querendo ou não, me botou envolvida dentro da universidade. E aí, a gente vai trabalhar na extensão. E aí, eu confesso para todo mundo aqui que quando ela disse extensão, eu disse, meu Deus, o que é extensão? Já tinham me apresentado a extensão, mas eu disse, meu Deus, o que é extensão? O que é que eu vou fazer na extensão? Porque eu queria o quê? Pesquisa, né? Eu entrei aqui já no intuito, aquela coisa, dentro do laboratório, pesquisando os negócios. E aí eu fui, meio receosa, mas eu gostava muito de Fábio, aí eu, vou. Quando eu cheguei lá, eu vi que parecia uma continuação de ensino, porque a gente trabalhou no projeto Dia da Terra, aqui a gente foi monitora da parte de mídia, tirando foto das coisas, dos eventos, das reuniões, e a gente via que, principalmente, o projeto que eu peguei no Dia da Terra era um projeto que falava muito sobre os saberes tradicionais, os povos indígenas, o pessoal que trabalha na parte da agricultura familiar, enfim, várias coisas assim tradicionais da terra e tal. E aí a gente via que o debate dentro lá das reuniões era sempre tipo, isso vai ser acessível, a gente vai conseguir estar lá, a gente vai... Então, sempre tinha um debate, querendo ou não, educacional, né? Muitos professores eram da área da educação, que estavam lá dentro debatendo, que eram as cabeças da extensão, né? Tudinho. Então, todos lá estavam debatendo educação. E o pessoal da educação, e às vezes até da pesquisa, pode ter um embate com a extensão por achar que não tem.
E aí lá dentro eu entendi, a extensão, ela é um caminho, para quem está fora da universidade não entende a extensão, né, tem 3 pilares, ensino, pesquisa e extensão. A extensão, ela é basicamente ela é uma interligação entre as duas pontas, a extensão, o ensino, e ela leva esses dois para a sociedade. É literalmente isso, é pegar o que está dentro, eu sempre explico para minha mãe, eu pegar o que está dentro da universidade, as coisas acadêmicas, as descobertas, tudo mais, ou o que é necessário para a gente saber, porque o ensino e a pesquisa só acontece quando a gente sabe a necessidade de fora, do nosso ambiente, do que está sendo a realidade vivendo lá fora. Então a extensão é isso, é buscar informações de lá de fora, trazer para aqui para dentro, pegar daqui para dentro e dizer, olha, a gente produziu isso. Então, esse Dia da Terra, a gente deu muita voz para muitas pessoas, a gente fez muitas cerimônias, plantação de mudas, trilhas ecológicas e tudo mais. Então, tudo isso me integrou à biologia e à educação. Então, eu disse, caraca, se eu não tivesse aceitado isso, eu tinha deixado de aprender muita coisa. E quando eu terminei esse projeto com Fábia, veio o laboratório. Né, que eu entrei aqui por uma seleção, teve um curso de capacitação, e aí eu fui selecionada e tudo mais. E ali dentro, é como eu sempre digo, toda a nossa vida é aprendizagem. Quando eu entrei ali dentro, eu disse, ai, laboratório incrível. Só que passasse os dias, e eu tava me sentindo muito bem, porque eu tava vivendo a universidade, nessa parte. Só que eu dizia, não é aqui. E aí eu começava a dizer para o pessoal que vivia comigo, meu grupinho, né? Eu dizia, gente, pelo amor de Deus, dá pra mim não. Eu sou educadora, eu quero um piloto na minha mão, um quadro atrás de mim e ficar conversando com várias pessoas diferentes. E aí eles riam e tudo mais. E nesse meio termo que estava acontecendo era a greve, né? Então a gente viu o levantar de bandeiras da docência, tudinho, os técnicos também administrativos, com tudo que estava acontecendo. E ali eu, em contato com a professora Flávia, a gente falando sobre isso e tudo mais. E aí, tipo, eu comecei a ver, né? Eu comecei a mais uma vez analisar tudo que a faculdade oferecia. E eu dizia, caraca, como o senhor colocou. Eu tive a Bia Contrapartida, eu tenho até hoje o pai, né? Que eu ainda estou no segundo período, eu tenho o pai. Eu tive outra bolsa, que era a bolsa vinculada a uma empresa, que eu fazia, né, dentro do laboratório e tudo mais. Eu tive essa outra bolsa. E agora eu estou sem bolsa, mas estou também dando início com a mesma professora, a professora Fábia, numa iniciação científica. Ela é formada em medicina veterinária, mas aí o trabalho que ela quer fazer, ela quer continuar essa pegada, querendo ou não, que ela gosta muito da educação. É outra professora que sempre traz pra gente, ela já botou jogo de luz dentro da sala de aula pra gente aprender biologia celular, ela traz paródias, ela sempre tenta trazer essa coisa externa, essa coisa fora da educação formal pra gente, pra integrar. E sempre dá certo. Então, ela tá trabalhando, ela tá fazendo um projeto agora ela pegou 5 alunos dela, não, 4, incluindo eu, e o meu trabalho com ela é sobre, que a gente botou, né, pra ver se vai ser aprovado, vai ser um trabalho sobre o uso de videoaulas no ensino, né, para saber como é que é as videoaulas, vou analisar aulas do YouTube e tudo mais. Então, tipo, tudo envolvendo, né, porque ela é professora de extensão, pensei que ela ia ter outra pegada, né, para ela ser professora de biologia celular, mas ela vai fazer isso, obviamente, voltado para a área dela, né, para o estudo de histologia. E aí, tudo isso está integrando, PIBIC, né, também estou tentando, vai ter a iniciação à docência também, o PIBID, vou ver como é que eu faço para conciliar, ver se dá. Então, tudo isso que a faculdade oferece são coisas muito, muito importantes para a formação de qualquer pesquisador e tudo mais, o pessoal do bacharel, ou para a docência. E viver esses 3 pontos, eu acho que é muito importante para qualquer pessoa que está dentro da universidade, para realmente se sentir integrado aqui. Então eu digo que todos os projetos que o senhor falou aí, como eu repito e confirmo que o senhor falou, todos os projetos que estão aí, participei da maioria, todos esses que eu falei, BIA, PIBIC, o pai e tudo mais, mas é aquela coisa, necessitamos de mais, porque o que essas bolsas podem ofertar, porque graças a Deus eu ainda tenho uma condição de, qualquer coisa, meu pai, minha mãe e tudo mais, eles conseguem, toma o dinheiro da RU, toma o dinheiro da passagem. Mas sem, principalmente o pai, que é um apoio, como diz, né, programa de auxílio
ao ingressante, ele realmente auxilia a gente a permanência aqui dentro da faculdade. Isso. E com essa permanência a gente pode viver coisas muito boas. Excelente. Isso é a materialização da política pública com o esforço da rural. Né? E é bom, você trouxe coisas para mim, que bom, inéditas, né? Porque a gente estava junto até final de fevereiro, começo de março. Se eu ouvi bem, você começou o percurso formal na rural em outubro de 2023. Isso. Então você só está há 10 meses aqui. Sim. E você já fez projeto voluntário, programa de extensão, né? Teve bolsa BIA de contrapartida e agora está esperando, se eu entendi, o resultado de uma seleção para um processo PIBIC. Isso, para o PIBIC. Pois é, então assim, isso é relevantíssimo, porque claro, tem gente que vem fazer o curso e que trabalha, aí não tem tempo para fazer isso, mas aquele estudante que pode vivenciar integralmente a instituição, a vida aqui, até para a sua formação humana, no sentido mais amplo, largo, profundo do termo, essas experiências são fantásticas, fundamentais. Luísa, olha, você falou espontaneamente, eu quase quero dizer assim, tem alguma pergunta que você quer me fazer, né? Porque eu estou plenamente satisfeito, né, com a sua espontaneidade, que é uma característica, pelo menos que eu me lembro de você em sala de aula, que você sempre teve. Acredito que você se sentiu, a minha intenção sempre é essa, completamente à vontade aqui. Com certeza. E alguma coisa que você julgue que ainda não falou, que acha importante destacar ou referendar, ou enfim, retomar, se você quiser, à vontade. A gente já está encaminhando para o final do nosso tempo aqui. Eu só acho que uma coisa que eu queria deixar, tipo, realmente muito, assim, focado é que porque, como eu digo, cada parte da universidade tem um sentido. O trabalho do projeto PTI, Projeto Temático Integrador, do período passado, Projeto Temático Integrador 1, um dos trabalhos finais foi sobre você dizer a sua formação, né, o porquê trouxe você até o curso de licenciatura. E uma coisa que eu deixei muito claro naquele trabalho foi que eu quero ser uma professora que deixa como se fosse uma marca. Sabe, obviamente no bom sentido, deixa aquela coisa do carisma. Por quê? Uma coisa que me marcou, como eu já falei, me marcou muito esse primeiro período vocês professores, que cada um deixou uma marca diferente e deixou uma coisa comigo. E aí eu sempre gosto de dizer que eu tenho uma déficit muito grande, que é o que eu queria deixar claro, que a gente entra na faculdade com muitas déficits ainda. E a minha déficit é muito nessa área do português, da gramática e tal. Eu dizia, meu Deus, eu vou entrar, eu vou ser uma analfabeta, vai ter várias pessoas super intelectuais dentro da universidade, porque, como eu disse, e é uma coisa que eu quero deixar claro aqui, 2 pontos, que é o primeiro, a faculdade, ela não é impossível pra você, eu não vou entrar porque não faz minha cara, é só gente inteligente, que gosta de livro, logo... Não, tem todo tipo de pessoa aqui. Pessoas que nunca pensaram em entrar e tentaram, meteram a cara e foram. Pessoas que sempre tentaram. Pessoas que às vezes chegam e dizem, eu passei, mas eu não sei. E do nada se tornam alunos brilhantes lá na frente. Então, tipo assim, é pra todo mundo, sabe? É uma porta que a gente tem que, se você que tá nos escutando não tem vontade de entrar na universidade, tá tudo bem, não tem problema. Mas pra você que ainda tem um pezinho, tipo, eu até queria, vem, porque não é só gente brilhante. Eu tenho muito problema, como eu disse, com gramática. E querendo ou não, eu gosto muito de ler, mas meu cérebro ele sempre desliga na hora de aprender um termo novo, aquela vírgula onde é que fica. E quando eu estava dentro de sala de aula, os 3 professores também que, né, como eu já citei aqui, Valdomiro, o senhor e a professora Flávia. Flávia e o professor Rosal, vocês tinham, por ser de letras, e o senhor, além de educação, é formado também em direitos, vocês tinham vocabulários muito diversos. E aquilo eu ficava, caraca, isso é muito incrível, eu preciso prestar mais atenção nas palavras. Então, realmente, para aquele aluno que ele tá percebido e tá ligado, ou até para aquele aluno que chega cansado, eu sou do turno da noite, então pessoas que trabalham o dia inteiro e chegam cansado. Aulas da professora Flávia, que sempre era uma coisa sempre expositiva, ela ensinava pra gente coisa de redação e produção científica, mas ela sempre trazia coisas da vivência dela, de como ela aprendeu e tudo mais. E o senhor sempre trazendo aulas também divertidas. Pesquisa aí, bota o significado. Literalmente tem um caderno cheio de anotação de coisas de significado e palavras. Então eu acredito que todas essas características dos mínimos detalhes que o professor tem em sala de aula marca o aluno. Então, a segunda coisa que eu queria deixar aqui muito clara é que, tipo, o que
eu pretendo ser, o que eu pretendo também estimular meus colegas e tudo mais. E até pra, se tem algum outro profissional da licenciatura aí e tudo mais, assim. Não tô me vangloriando nem nada, mas é pra estimular que estimulem, sabe? Professores que estimulem, porque nessas pequenos detalhes, cada professor tem seu jeito, estimula um aluno de determinada forma. Eu tive professores também mais incisivos, mais sérios, e tudo isso, pra mim, às vezes não dava certo, mas pro meu amigo, sabe, aquele professor é tão sério, mas me ajuda tanto, porque eu preciso de uma seriedade, assim, pra fazer, pra ir. Então, cada professor com sua marca, ele deixa uma transformação, sabe? Como o senhor diz, educação é o desenvolvimento do ser. Então, eu fico muito feliz porque nesse processo todo eu estou me sentindo muito bem desenvolvida. As aulas de Valdomiro também sempre com acolhimento com a gente, né? Respondendo as perguntas e tudo mais de geologia. Por exemplo, fala, não, porque geologia é estudo de pedra. Ele olhava assim, gente, vamos sentar e conversar. Então, eu achava isso muito incrível. Então, professores que estimulem. E é isso que eu queria dizer no final. É o que eu quero ser e que é o que eu pretendo ver ainda mais dentro do meu curso. Muito obrigado. Sua presença aqui hoje foi muito alegre, né? E foi muito forte no sentido das contribuições que você trouxe mesmo. Muito obrigado mesmo, Luísa. Obrigado a você que está escutando a gente. Até o nosso próximo vídeo. Até mais.